Meu nome é Heloísa Pires, mas hoje eu estou com meu esposo. Olá, tudo bem? É uma alegria estar com vocês. Meu nome é Sérgio Pires, nós somos pastores em Belém do Pará. Nós somos de Belém do Pará, mas estamos aqui no sul, né? Vocês veem pelas nossas roupas. Estamos passando uns diazinhos aqui no sul, né? E nós temos 40 anos de casados. Em janeiro nós fizemos 40 anos de casamento. E é muito interessante que nós nos conhecemos. Eu morava em Canoas, Rio Grande do Sul, e ela em Porto Alegre. E eu fui num sábado assistir um estudo bíblico na igreja que frequentava, na matriz, onde ela congregava. E não a conhecia ainda, mas no meio do estudo eu olhei para o lado e ela também, no mesmo momento, nossos olhares se encontraram. E então, até hoje estamos nos olhando, apaixonados, como naquele primeiro dia. Bem, nós nos casamos bem novos. Eu tinha 18 anos e ele tinha 22, né? E quando eu fiz 20 anos, nasceu a minha primeira filha, Caroline. E depois veio o Serginho e depois o Guilherme. Então nós temos 3 filhos. Hoje eles estão todos casados e constituindo as suas famílias, né? Então nós temos 4 netos, 2 meninos, 2 meninas e um casalzinho de netos do coração, que é a Elizabeth e o Ezequiel. Então ao todo são 6 netos, para a glória do Senhor. E quando os filhos começam a vir, há muitas mudanças em vários aspectos da vida de um casal, né? Com certeza. A primeira das coisas é o tempo que se tem para o outro, começa a se dividir muito mais com os filhos, ainda mais que quando o primeiro filho chega você não sabe quase nada sobre como é ser pai, mãe, e depois vem os outros. Então o tempo é algo que aumenta muito na dedicação que a gente dá para os filhos e diminui o tempo que a gente tem um para com o outro, né? Então deve ser de boa qualidade o mínimo que sobra para a gente. E eu me lembro que quando a minha primeira filha nasceu, eu olhei para aquele bebezinho, eu era tão nova, e eu disse, como é que se criam filhos mesmo? Antes dela nascer, eu tinha feito um curso, né, para mamães, mas assim, tudo em relação ao parto e os primeiros cuidados do bebê, mas nada mais sobre criação de filhos. Ela, né? Que nos ensinou. Ela que foi sofrendo, nos ensinando, tadinha do bebê. Mas também nós começamos a procurar nos informar, né, como criar as crianças, porque nós tínhamos muito temor, né, ao nosso Deus e queríamos criá-los no temor do Senhor. Então, como nós não sabíamos nada, nós fomos buscar ajuda nos livros, que na época sobre família, criação de filhos, era apenas escasso, livros, né, americanos, de autores americanos, mas que me ajudaram muito, nos ajudaram muito. E eu comecei a colocar em prática aquilo com oração, mesmo sem ver as minhas amigas à minha volta fazerem a mesma coisa, né? Mas eu fazia, crendo que ia funcionar como os livros falavam, porque eles eram baseados na palavra e era isso que nós queríamos para nossos filhos. Então, assim, quando eu fui mãe pela primeira vez, né? Em primeiro lugar, muitas coisas mudaram na minha cabeça, assim, né? Eu me lembro que eu passei a ver tudo diferente, tudo me tocava, eu fiquei muito sensível e comecei a ver o mundo diferente, né? Ver aquela criança tão frágil e a responsabilidade que eu tinha agora, né? Então eu amadureci muito quando fui mãe pela primeira vez, né? E às vezes eu me lembro que eu chorava com mais facilidade. Eu não era assim, né? Eu amadureci vendo aquele serzinho tão frágil, né? E realmente eu larguei tudo para me dedicar a eles inicialmente, para me dedicar a ela. Larguei meu trabalho
E voltei a estudar um pouco depois, mas naquele primeiro momento eu só fiquei em volta dela, né? Querendo fazer o melhor para ela. Então muita coisa mudou, principalmente na minha cabeça, né? O amadurecimento. E nós tínhamos um planejamento e colocamos diante do Senhor que... Como todo casal, né? Queríamos tantos 2 filhos, aí quando o segundo veio era outro sexo, que era menino, já tínhamos uma menina. Achamos que estava tudo ok, podíamos parar por aí. Mas o Senhor não tinha outros planos, e aí Ele nos mandou o terceiro filho, que foi o Guilherme, com quem realmente nós aprendemos efetivamente o que era ser pai, como deveríamos ser pai. E foi um plano de Deus, porque depois que mudamos para Belém, nossos 2 filhos mais velhos ficaram em outro lugar, por já compromissos, já casamento e noivado, e também por estarem estudando. E o Guilherme foi conosco para Belém, e ali ele foi um obreiro que começou conosco um trabalho, nos ajudou, ficou nos acompanhando como pais, como filho, a maior parte do tempo, realmente quando estávamos sós. E foi muito bom, era um plano de Deus mesmo para que isso acontecesse. Sim, o nosso último filho ficou conosco muito mais tempo do que os outros 2 mais velhos, do que a menina e o rapaz, né, os mais velhos que ele. Então, quando ele fala assim que realmente foi o terceiro filho que nos ensinou realmente a ser pai, ele quis dizer assim no sentido de que os primeiros, né, nós colocávamos em prática tudo que tínhamos lido, tudo que aprendíamos, né, e tudo funcionava bem melhor porque eles eram tranquilos, calmos, né. E o terceiro era uma pimentinha, muito sapeca, muito curioso, tudo ele queria mexer, amava brincar com fogo, não tinha medo de nada. Então ele nos deu assim muito trabalho, né? E aí ele nos ensinou um outro lado das crianças que com os 2 primeiros nós não tínhamos conhecido, né? Então, por isso que ele diz que ele realmente nos ensinou a ser pais. Tínhamos que ter paciência redobrada. Mas é isso, queridos, é essa nossa contribuição, né, que nós damos para o Mães com Fé. Boa noite aí a todos, um abraço desse casal. Tchau, tchau. E obrigada por terem nos convidado. Tchau.